Vamos lá, galera, bora de informações aí do Malvadão, semana de data FIFA aí, que inclusive o Arrascaeta jogou muito, Varela jogou muito aí, o Uruguai venceu por 3-0, golaço do Arrasca, assistência aí do Varela, mas vamos falar aqui do Malvadão aí com vocês. Beleza? Se inscreva, deixa o seu like aí, Flamengo que só volta a campo agora no dia 14, essa semana ainda tem data FIFA. Beleza, galera? Tamo junto, saudações. Bora acompanhar informações aí do mais querido do Brasil. Que aparentemente nega a proposta do Al Rayyan. Proposta pesada, hein? Como o futebol é dinâmico, né? Essa frase nunca foi dita, tô lembrando agora, mas como o futebol é dinâmico, né? Há 2 meses atrás tinha mensagem vazada de dirigente para jornalista falando de 8 milhões de euros. E dizendo que era que ele tinha perdido valor de mercado. Não foi essa a expressão? Foi essa a expressão que o dirigente. Aliás, que misterioso, é uma história muito mal contada até hoje pelo Flamengo, né? Ninguém se posicionou até hoje. Eu sigo aguardando. Se um dia eu tiver a oportunidade de conversar com o Zé Boto, eu vou perguntar isso a ele. A sensação que a gente tem é que o Zé Boto recebeu alguma ordem superior de ficar quietinho, foi não? Que bom, né? Esse caso maravilhoso, porque assim, ele foi contratado pelo clube para profissionalizar o departamento de futebol. Se foi ele, a gente não sabe se foi ele, não tenho certeza, não ouvi da boca dele. Se foi ele que fez isso, é totalmente antiprofissional. É coisa de um dirigente amador. Para mim, inclusive, até suscetível a uma demissão. Um dirigente que faz isso, que comanda um futebol. Eu estou fazendo aqui só uma leitura de cenário, tá, gente? É porque tudo indica que foi, né? A gente não tem a certeza. Tudo indica que foi. Porque de repente ele sai de cena. Exatamente. Né? Inclusive, o Flamengo dá uma guinada nos nomes ali pretendidos, né, no mercado de transferência depois da não vinda do Mickey Johnston também. E vai muito bem na janela. Vai muito bem na janela. É a melhor janela para mim. Os jogadores que chegaram nessa janela para o Flamengo já viraram titulares do time. Sim, né? Já estão incorporados. E até aquele que foi menos utilizado tem muito talento por uma posição que era uma carência. Uma posição não, um papel que era carente no elenco do Flamengo há várias temporadas, que é o reserva do Arrascaeta. Hoje o Arrascaeta tem um reserva de alto nível. Tem características próximas a dele. Ainda não foi muito usado, né, o Carrascal, mas... Em breve as pessoas vão perceber isso. Saúl, Samuel Lino, o Jorginho é dessa janela. É dessa janela. Emerson Royal, uma reposição interessante pro Wesley. E o Flamengo, assim, o Pedro, nesse momento, tem seleção brasileira no radar aí, com certeza. Porque o Pedro, quando machuca, quando tem o LCA, vocês vão lembrar, é numa data FIFA em Curitiba, ele seria... Inclusive diz que o Pedro tem... proposta lá pelo tal do Al Rayyan. Enfim, vamos ficar de olho, né? Titular com o Dorival num jogo contra o Equador. Ele era o 9 da seleção naquele momento. Aí ele tem a lesão. É uma concorrência muito grande hoje, né? Estamos vendo aí o João Pedro, o Richarlison, que é um cara de confiança que já trabalhou com o Ancelotti. É uma concorrência pesada. Mas jogar no Flamengo, se manter no Flamengo, talvez ser campeão da Libertadores, do Brasileirão, mantém alguma chance. E pro Al Rayyan, sepulta qualquer chance, né? Acho que isso também pesou na avaliação do Pedro. Vamos só lembrar que janelas se fecham, eu andei meio confuso com isso nos últimos dias, mas agora vamos ajustar isso. Janelas se fecham para chegar, né? Você não pode mais contratar. Todo mundo ainda corre risco de sair. Sim. Se de repente, né, o Al Rayyan dobrar a proposta pelo Pedro, pode ser que o Flamengo decida vender, que ele decida sair e tal. Mas então, o que o GE faz hoje é um balanço das contratações de clubes brasileiros. Andréas, Arthur, Samuel Lino, Vitinho, desses aí, bom, o Andréas acabou de ser anunciado e o Arthur também ainda não estreou, né? Outros já estão... Olha, o Paulinho também é dessa... não, essas são as 10 maiores compras, não são dessa janela, não. É porque assim, o ano no Brasil pega a nossa principal janela, né? Que é a do começo, e a principal janela da Europa. Costumava ser uma janela muito mais de saída do que de chegada essa, né? Hoje em dia ela está mais equilibrada. Então, juntando tudo, você tem Vitor Roque, Danilo, Samuel Lino, Paulinho, Ramon Sousa, Carrascal, Arthur Cabral, Facundo Torres, Jair e Roleiser, hein? O Santos se colocando aí. Fora Flamengo, Botafogo e Palmeiras. São 4 do Palmeiras, 3 do Botafogo e 2 do Flamengo. Continuam aí dominando a janela. E o Flamengo tem ficado para trás de Palmeiras e Botafogo, né? Investimento, sim. Nas principais contratações.
E no total também. A gente fez um balanço aí dessa junção de janelas, né? A gente está falando de começo de ano e meio de ano. Olha aí, ó. Palmeiras, Botafogo e Flamengo. São os 3 primeiros, mas nessa ordem. O Botafogo faz uma janela de início de ano de aproximadamente 500 milhões de reais. Na largada de 2025. E o Botafogo movimenta mais jogadores. Olha, trouxe 20, o Palmeiras trouxe 12, o Flamengo 7, mesmo Bahia e Fluminense, Santos ó, com 19. O Flamengo foi modesto em número de jogadores, né? O Flamengo tem feito contratações assim mais certeiras, de peso. Né? Porque eu acho que na comparação com Palmeiras e Botafogo, pra gente falar dos 3 mais ricos do país hoje, já tinha um elenco mais estabelecido, né? Foi mais estável a transição de um ano para outro. O Botafogo tem a situação que é uma SAF muito própria, né? O Textor, ele não trabalha muito com a continuidade dos grandes nomes que ele acaba contratando. Isso ficou nítido no ano passado com as saídas do Luiz Henrique e do Almada, o próprio Igor Jesus nessa temporada também, para citar os 3 principais jogadores do ano passado. E o Palmeiras é um período de transição de elenco, né? Muitas modificações. Se a gente olhar aquilo que foi o elenco do Palmeiras desde o início do Abel, as referências do elenco, você vai olhar hoje, você vai ver ali o Everton, Gustavo Gomes e Rafael Veiga. Esses 3 jogadores. E o Rafael Veiga hoje perdeu o protagonismo, né? Não é nem titular do time. Não. Tá lesionado, ok, mas não é titular. A gente tá vendo quem chegou no Palmeiras, olha só. Esses são os jogadores do ano. Do ano, né? Andrés Pereira vai chegar para ser titular. Vai. Kelvin tá assumindo a posição, porque é melhor do que o Giai, na lateral direito. O Carlos Miguel acho que tem uma visão de futuro. Começa uma transição com o Everton daqui a pouco. Exatamente. Né? O Everton, se eu não tô enganado, tá com 37. Posso estar enganado, mas enfim. Não tô querendo encerrar a carreira dele não, tá, gente? Mas é só porque é um goleiro mais jovem que é muito promissor. Vitor Roque, nem se fala. É um jogador que tá voltando a jogar no seu nível, jogou muito bem o derby do final de semana. Deixou alguma dúvida no começo, mas agora já é titular absoluto, né? Paulinho tem a questão das lesões, mas foi contratado para ser um dos principais jogadores, para ser um cara de decisão. Ramon Souza é uma boa aposta, Facundo Torres a mesma coisa. Emiliano é um cara importante na rotação do time. Mikael é um reserva, mas é um bom reserva. E Lucas Evangelista, qual era o outro ali? Bruno Fux. O Lucas Evangelista teria chegado já para preparar a saída do Richard Rios. Mas agora você tem o Andrés Pereira entrando nessa função ou mais à frente? Isso é uma boa pergunta. Versátil, né? Ele recentemente no Furlan estava jogando mais como 10, né? O meia por trás do centroavante. No Flamengo ele foi muito bem como segundo homem de meio campo. Inclusive o Renato tentou algumas vezes Renato Gaúcho tentou colocar algumas vezes como esse meia mais próximo do ataque. Ele não foi bem no Flamengo nessa função. Jogou melhor como segundo homem. Cara, assim, se a gente olhar para o Palmeiras de hoje, e é um recorte muito curto, não existe esse 10, né? O 10, entre aspas, é o Flávio Lopes, que tem jogado um pouquinho mais recuado em relação ao Vitor Roque. Então tem jogado 2 volantes, Aníbal Moreno e Lucas Evangelista, ou Emiliano Martins e Lucas Evangelista, Maurício a partir da direita, o Felipe Anderson a partir da esquerda. Então, nessa formatação, o André disputa com o Lucas Evangelista, na minha opinião. Essa função do lado para dentro, eu acho que não é tanto a dele. Pode até fazer? Pode, mas não é um especialista não seria um especialista nessa função. Muito bem. Nós temos uma arte também para mostrar da segunda janela, essa janela em que a gente avaliava aqui que o Flamengo contratações de peso para jogadores que já estão incorporados ao time titular. E o Flamengo é o líder em gastos, não em número de jogadores, né? Esses 4 aí são o Jorginho, o Samuel Lino, o Saul e o Emerson Royal. Isso. Não é isso? Não, faltou o Carrascal aí. É porque o Jorginho não tá contando dessa janela. O Jorginho chegou antes do Mundial. Ah, tá certo. Aí teve aquela janela pequena, lembra do Mundial? Tá certo. Da janela 15 especial. dias, né? Era aquela janela extra. Então aí é Carrascal em vez de Jorginho. Agora tem outro número aí que chama atenção, são os 11 reforços do Fortaleza nessa janela. Verdade. E alguns deles indicados pelo Renato Paiva, que acabou de ser demitido. Que loucura isso, né? É complicado, né? Não, e o Fortaleza aí, ele se desfez de 11 jogadores, ainda tem 5 jogadores que a gente não sabe agora o que vai acontecer. Foram afastados pelo Renato Paiva. Então, era um total... Não, ele se desfez de 9, perdão. Se desfez de 9 e tem 5. Então, era um total de 14 que estavam deixando o elenco ali para a chegada de 11. Vamos lembrar que quando tem o tracinho nos valores gastos, é aquela situação que o Coutinho já explicou aqui, né? Você não precisa pagar pela transferência, mas evidentemente vai ter luva, vai ter gasto, né?
E nessa situação estão Vitória e Mirassol, clubes com, né, menos capacidade Vitória, de que aliás fez uma péssima janela. Você olha as contratações, é inacreditável algumas. E o Mirassol é o time que menos gastou na janela, naquela primeira arte que a gente mostrou da soma das duas janelas. E o Corinthians só está nesse 20º lugar aí por causa do Transferban, não é porque quer. Exatamente. Né? Com certeza não estaria se pudesse contratar. É porque não pode. Esse é um Vitinho, né? E o Corinthians correu para investir antes. E os clubes brasileiros gastaram mais em 2025 do que... tem um salto muito grande de 23 para 24, grande, né? Muito grande, triplica, né? Acho que aí é efeito SAF, não é não? Efeito SAF e efeito adiantamento de cotas de novo contrato de TV. Muito clube, inclusive, tem clube sofrendo com isso hoje. O Internacional é um deles. Né? De não ter conseguido nessa janela ir ao mercado da forma que precisava. Fez um contrato de duração muito longa. Exatamente. Né? Aí alguns clubes pegaram o adiantamento, que na época foi tratado como se fosse um empréstimo, ali deram algumas garantias. Não é só o Internacional, outros clubes fizeram isso também, mas me chama a atenção o Inter, porque a janela do Inter foi muito modesta em cima das necessidades que o clube tinha. Né? A principal contratação foi o Alan Rodrigues, que é bom jogador. Chegou também o Alan Benítez. Posso estar esquecendo mais alguém, mas teve mais uma contratação ali. Mas assim, é de agora, não? É de agora. Contratações modestas. Não foram contratações assim que... Você olha o elenco do Inter hoje, por exemplo, você não vê um reserva da lateral esquerda, né? E a fase do Bernabéi já não é a melhor. O Ramon, por exemplo, foi pro Vitória, que era o reserva do Bernabéi. Bom, a gente estava aqui até agora mostrando as artes e tentando identificar ali, né, algumas tendências, mas tem gente que estuda isso, que observa com mais propriedade. Então vamos chamar aqui para o papo o Eduardo Dias, que é analista de mercado de futebol, e vai nos ajudar a entender. Que surpresa boa. Aí já foi recebido aqui com carinho e intimidade pelo Rodrigo Coutinho. Seja muito bem-vindo e ajuda a gente a entender um pouquinho melhor esses movimentos de mercado aí. Bem-vindo à redação. Obrigado, Barreto. Que grande satisfação estar com o Coutinho de novo, dividindo tela com quem eu aprendo muito, e a gente também tem uma grande contratação dessa janela aí do lado, né? O Jorge Igor é uma das grandes contratações da janela, a gente não pode deixar passar isso também. É bacana a gente também fazer uma análise aqui que não seja uma análise cartesiana de valores ou apenas valores. O que o Coutinho falou há pouco, eu concordo muito. Muitas vezes o Transferban não é veneno, o Transferban é remédio. As contratações, se a gente olhar uma tabela dos clubes que contratam mais nessa janela, a gente tem visto que os clubes que estão lá embaixo da tabela contratam mais jogadores, mais volume de jogadores, e infelizmente essas contratações são com base na pior conselheira que existe no mercado de transferências, Barreto, que se chama busca por aprovação social. Quando se busca aprovação social, se queima dinheiro e se torna-se o clube ineficiente esportivo e financeiramente. Então, o que o Palmeiras e o Flamengo fazem não é só fruto do determinismo econômico, o que rege o futebol, afinal de contas, mas também tem um plano por trás, tem uma inteligência por trás, e isso faz toda a diferença. Eu gosto de trazer esse tipo de análise, Eduardo, para tentar fazer comparações mais comezinhas assim, do nosso dia a dia, né? E é curioso isso, né? Às vezes você está numa situação econômica favorável, está ganhando bem, né? Não tem muita dívida, né? E aí você consegue fazer umas coisas, em vez de sair gastando que nem louco, você na verdade fica mais comedido às vezes. Você faz compras mais certeiras, né? E às vezes quando você está meio enrolado, aí parece que assim, enrolado e meio, né? Vamos embora, né? Vamos aqui fazer dívida, vamos gastar. Principalmente se não for seu, né? Quando não é seu, Será que alguém faria isso com a sua própria conta bancária? Às vezes faz. Próprio orçamento? Às vezes faz. Às vezes faz porque acredita no futuro. Fala, vou fazer uma dívida aqui porque lá na frente minha situação vai melhorar, eu vou dar um jeito, né? Mas é lógico que o dinheiro não ser seu aumenta esse grau de responsabilidade, né? E a gente tem visto esse tipo de movimento. Né? Acho que a tabela deixa isso muito evidente, né? Permito. Se me permite, Barreto, um ponto importante aqui é que o mercado de transferências deixa de ser apenas aquela busca
por aprovação social, o grande jogador que a gente fala muito, né, o que lota aeroporto, e é uma ferramenta de crescimento esportivo. Hoje, esse jogo está sendo jogado com quem tem inteligência, com quem sabe que jogador comprar, que jogador desenvolver, e um ponto super importante, o Brasil tem muito a aprender com venda de jogador. Existe uma questão macro que se sobrepõe a todos nós, a questão cambial. O Flamengo precisa vender jogador, e toda essa listagem que vocês colocaram de compra de jogadores pelo Flamengo, por exemplo, é bacana também a gente comparar com as vendas do Flamengo, porque no final do dia o que importa é o saldo, é a balança comercial do que se vende e o que se compra. Isso faz parte também falar sobre o Palmeiras, a renovação do elenco que está sendo feita, e um exemplo muito claro disso, e a gente, se cair na redação do Enem falar sobre janelas de transferência, a gente não vai poder deixar de falar sobre o Liverpool, que gasta $500 milhão de euros numa janela de transferências, mas também vende muito jogador, e levantando o capô desse mercado de transferências e olhando um pouco mais a fundo, sempre o mercado de transferências traz alguma informação a mais. E uma questão super importante que pautou essa janela foi a ida do Isak, do Newcastle, para o Liverpool. E essa ida do Isak não deixa um ponto muito claro para a gente, que não é só dinheiro. O Newcastle tem dinheiro infinito, tem o fundo soberano da Arábia Saudita por trás. Por que um jogador que fez mais de 20 gols nas últimas 2 temporadas trocaria de clube? Porque o Newcastle não tem um diretor esportivo, porque o Newcastle não tem um plano, não tem um projeto, apesar de ter grandiosos jogadores no seu elenco, mas o CT precisa ser modernizado, e o Newcastle, com todo o dinheiro do mundo, ainda não está no mais alto. Isso, e não envolve só dinheiro, envolve plano, um projeto esportivo, e os clubes brasileiros que são o maior exportador de jogadores do mundo são só o 8º, às vezes 7º em faturamento. Esse gap, esse delta entre o maior exportador e seu 7º, 8º em faturamento, na verdade é uma grande oportunidade para quem sabe jogar esse jogo do mercado de transferência. Então, mas de novo entramos naquela situação de que parece que quem não precisa, entre aspas, né, vende melhor. Ontem, acho que foi ontem no Sport TV News, a Joana de Assis estava fazendo uma conta. O Palmeiras agora vendeu o Thales e recebeu parte de uma venda do Kevin. Aqueles acordos bem costurados em que o clube ainda fica com um percentual, né? Não é só o... A venda do Kevin foi uma coisa excepcional. Eu lembro que na época eu comparei a venda do Kevin com a venda do Matheus Martins, que hoje está no Botafogo, mas havia sido vendido pelo Fluminense para o Watford. O Matheus Martins era da seleção sub-20, tinha mais minutagem no time profissional, tinha feito gols no time profissional e foi vendido pelo mesmo valor do que o Kevin foi vendido pelo Palmeiras para o Shakhtar, sem o Kevin estar na seleção e sem a mesma minutagem do Matheus Martins. E com o Palmeiras conservando parte dos direitos econômicos, né? O que é sempre uma negociação importante, porque aí você não ganha só o valor do clube formador, você também ganha, né, um percentual da venda. Somando esses dois, paga o Andrés Pereira. Não, isso o que você está dizendo é fundamental, porque a gente fala de tudo arrumar casa. Pois não? Pensei que ele tinha pedido a palavra. O Coutinho fala um ponto super importante da minutagem. Dos delay. Vai lá, Eduardo. O Coutinho fala um ponto super importante. O Coutinho fala um ponto super importante sobre minutagem. A moeda mais valiosa do futebol não é o euro. A moeda mais valiosa do futebol não é o dólar. A moeda mais valiosa do futebol é minutos em campo. Essa é uma moeda corrente que todos os clubes têm à disposição, e se a gente colocar os jovens talentosos do Brasil para jogar, isso vai fazer toda a diferença. Outro ponto super importante na janela de transferências: identificar padrões, identificar qual o perfil de jogador que o Grupo City está comprando, de quem o Grupo City compra jogadores. Brentford, Brighton, o que esses jogadores, quais são as características, a posição, a idade, a função desses jogadores em campo. E quando a gente começa a observar isso, a gente começa a identificar que a janela de transferências não é esse caos absoluto que é todo mundo comprando todo mundo e pagando milhões por todo mundo. A janela de transferência tem padrões, e esses padrões, quando os clubes descobrem isso e começam a adotar no seu modelo de jogo a visibilidade dos atletas que são coerentes com o mercado para qual eles querem vender os atletas, faz toda a diferença. Modelo de jogo
é modelo de negócios. E eu posso dar um exemplo muito claro sobre isso. Os clubes brasileiros começam a jogar de linha alta, precisam usar mais zagueiros para construir, os zagueiros precisam correr para trás, precisam ter conforto com a bola, e os zagueiros brasileiros começam a ganhar mercado. O Brasil, que foi super reconhecido pelo virtuose, pelo driblador, pelo goleador, começa a ganhar mercado também nos zagueiros brasileiros. Essa é a grande oportunidade de mercado para os clubes brasileiros. Dar minutos para jovens num modelo de jogo que seja coerente com o seu clube, que dê visibilidade para esses zagueiros, e vender esses zagueiros é a nova grande oportunidade do mercado. Queria até pegar esse gancho para mostrar a arte dos clubes que mais venderam e passar a palavra para o Jorge Igor, que já estava... Não, e é o que você disse, né? Parece meio assustador, até meio paradoxal. Caramba, mas quem não está precisando vende melhor. A gente tem uma ideia de que arrumar a casa... Você arruma a casa e o efeito quase que único é ter poder de compra no mercado. Mas é também poder de venda, como a gente está vendo aí, porque você não precisa vender no desespero. A gente está citando vendas do Palmeiras. A venda do Vitor Reis, por exemplo, foi um negócio excepcional, inacreditável. Só um clube estruturado como o Palmeiras consegue esticar a corda numa negociação para conseguir o valor que conseguiu. Clubes que precisam vender o almoço para pagar o jantar, como dizem, vão ter que aceitar, às vezes, o primeiro valor que vem. De novo, trazendo para o nosso dia a dia. Quando eu quero vender meu carro, eu vendo direito. Eu espero, vejo qual é o valor de mercado, né? Se o Coutinho me faz uma proposta ruim, eu não aceito, né? Se o Jorge Igor me faz uma proposta melhor, eu topo negociar. Agora, se eu preciso vender meu carro, muda de figura totalmente. Na hora que o Coutinho faz uma cena ali, ainda pede 10% de desconto. É isso. A sua postura na mesa de negociação é diferente. É isso, fala, Eduardo. Esse valor dos atletas, ele é uma construção também. Não é só o que precisa menos que vende melhor por uma questão de aceitar ou não ofertas, mas ele também é uma construção. Quando a gente trabalha com valuation de atletas aqui, se identifica a posição, a idade, as convocações para a seleção brasileira, os jogadores similares que estão sendo vendidos nos mercados, mas tem um ponto super importante que é a reputação de venda do clube. Quando o Flamengo faz uma venda do Gerson, por exemplo, aquele valor ele vai ser transportado para as próximas vendas também. Então, isso precisa ser construído por um clube. O clube que está começando a vender jogadores agora, ele não vai fazer uma venda de 15 milhões de euros para o Arsenal imediatamente. Isso se constrói. Eu vendo para clubes maiores, esses clubes maiores revendem para clubes europeus. Essa construção, ela é pensada, ela é trabalhada. Como eu falei antes, não tem caos, não tem aleatoriedade nisso. Então, esse ponto de valor é um ponto super importante, porque se o Flamengo está fazendo as melhores vendas, é porque ele construiu isso. Eduardo, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV. E aí, galera, se inscreva no canal, deixe seu like. O Flamengo sempre dando aula aí de gestão, né, para os demais clubes aqui no Brasil. Tamo junto, é nóis. Saudações.